A graça e a paz do Senhor Jesus. Nas últimas 2 semanas nós estivemos tratando do tema da ansiedade. Vimos primeiro através do ensino de Jesus em Mateus capítulo 6, depois através do ensino de Paulo em Filipenses capítulo 4. Na meditação de hoje nós vamos ver o que o apóstolo Pedro tem a nos ensinar sobre ansiedade. E ele fala que nós devemos apenas lançar a nossa ansiedade sobre Deus. Fácil, né? Bem, às vezes as coisas mais simples colocadas são difíceis de fazer na prática. Ainda assim, a palavra de Deus não nos pede, não nos orienta, não nos ordena a fazer absolutamente nada que não esteja dentro da nossa capacidade mediante a graça de Deus. O texto transcorre da seguinte maneira: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É interessante, meus irmãos, que o texto que vai falar daqui a pouco sobre ansiedade começa, na verdade, com humilhação. Qual será a ligação aí? A ligação, queridos, é que toda ansiedade é, na prática, um desafio à soberania de Deus, uma dúvida para com a soberania de Deus. Quando eu estou ansioso, quando eu estou preocupado, eu estou dizendo, mesmo que sem palavras, Senhor, o Senhor não consegue lidar com isso que eu estou passando. Eu estou preocupado, estou ansioso porque eu estou tentando resolver aquilo que fugiu, passou direto pelos seus dedos. Aquilo que o Senhor não conseguiu fazer, eu estou fazendo. É por isso que no versículo 6, Pedro já nos orienta que nós possamos confiar na poderosa mão de Deus, nos humilhando debaixo dela, dizendo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu sei que o Senhor pode. E aí então no versículo 7, Pedro nos traz aquilo que nós precisamos. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ora, quando eu entendo que Deus não dormiu no ponto, não perdeu o controle daquilo que está acontecendo comigo, quando eu me humilho diante da noção de que eu não consigo resolver, mas Ele consegue, aí eu posso lançar sobre Ele a minha ansiedade e reconhecer, Senhor, eu quero olhar para trás e perceber quantas e quantas vezes o Senhor cuidou de mim, quantas e quantas vezes o Senhor cuidou da minha família, quantas e quantas vezes o Senhor marcou a minha história com o teu cuidado. Irmãos, quando nós concebemos na nossa mente isso, há uma mudança de paradigma, há uma mudança de pensamento, nós podemos compreender a nossa arrogância em desconfiar de um Deus que tem o histórico, que tem o currículo que Ele tem. Perceba, queridos, que isso continua sendo uma guerra onde em 1 Pedro capítulo 5, ele vai nos mostrar que o inimigo não vai ficar contente com essa nossa nova descoberta de quem é Deus e quem nós somos. Versículo 8 diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Queridos, os dias em que Pedro escreveu esta carta, a primeira de Pedro, eram dias de perseguição. E com certeza a perseguição causava aos nossos irmãos de 2000 anos atrás muito mais ansiedade do que nós temos hoje, vivendo no Brasil, vivendo em um país sem nenhuma perseguição. E diante desse quadro, Deus orienta esses irmãos que vigiem aos ataques do inimigo, não os ataques da perseguição, mas ataques em buscar roubar-lhes a paz através da ansiedade. E aí ele diz, no versículo 9, a respeito do inimigo, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistir ao diabo é a confiança de que Deus está no controle, mesmo quando eu e os meus irmãos estão passando por sofrimentos. Meu querido, aquele problema que lhe trouxe ansiedade não é um privilégio seu, não é uma coisa particular da sua experiência. Provavelmente, milhares, centenas de milhares ou até milhões de pessoas passaram situações semelhantes. E mais ainda, irmãos ao redor do mundo passaram em situações semelhantes. E Deus guardou a cada um deles. O histórico do nosso Deus novamente é demonstrado no cuidado que Ele tem feito na vida dos nossos irmãos e com certeza terá na nossa vida também. O texto continua, portanto, no versículo 10,
para fechar a nossa meditação dizendo: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amados, que texto maravilhoso! Meu querido, nosso sofrimento é breve, mas não é à toa. Está construindo, está acumulando para nós um peso de glória. Então aquela perseguição, aquela enfermidade, aquela luta, aquela dificuldade, o obstáculo que for, em lugar de ansiedade, transforme em louvor, em adoração. Em lugar de você perguntar: Senhor, por que eu? Diga: Deus, por que não eu? Por que o Senhor escolheria outro? Obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu a mim, para através da minha vida poder ser glorificado. Não, querido, eu não estou inventando aqui uma teologia do sofrimento em que se busque o sofrimento. Não é nada disso. Mas é um ensino bíblico de que o Deus da bênção é o Deus da luta também. O Deus do bem é o Deus do mal. É uma teologia que tem a sua raiz lá no ensino de Jó, quando ele diz para sua mulher: mulher, falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Queridos, que nós possamos olhar para a nossa vida livre de ansiedade, sabendo que nós estamos lançando sobre Ele, nos humilhando sob a soberana e poderosa mão de Deus. Que nessas 3 lições, nessas 3 breves meditações, Deus tenha falado profundamente a sua vida. Se você é dependente de remédios, se você precisa de um calmante para dormir, leve isso diante do Senhor. O Senhor pode lhe libertar disso através da segurança que existe na paz, no cuidado e no zelo que Ele tem sobre a nossa vida. Se você é apenas alguém que vive preocupado, que você vive ansioso, que vive sem conseguir se concentrar até mesmo nas coisas de Deus, numa mera leitura bíblica, porque está sempre preocupado com aquilo que está acontecendo. Da mesma maneira, o Senhor pode e deseja guardar a sua vida. Que o Senhor, aquele que morreu também para nos livrar de todas as ansiedades e cuidar de nós, lhe dê uma vida e um dia abençoado. A graça e a paz do Senhor Jesus.